Pão francês ou pão integral? Qual é o melhor para a sua saúde, para o seu emagrecimento? Será que dá para emagrecer comendo pão francês e pão integral? Fica nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas a composição e qual seria o mais interessante para a sua saúde. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Quando pensamos na comparação de dois alimentos, sempre precisamos entender que um alimento ele não é somente calorias. As calorias elas são importantes sim no processo de emagrecimento, mas um alimento ele não é composto por calorias, ele tem uma funcionalidade por trás dele e precisamos ficar atentos a isso para termos um olhar muito mais crítico em relação ao alimento, principalmente de acordo com o seu objetivo. Você precisa entender que cada pessoa funciona de um jeito, cada organismo é único, cada intestino principalmente é único e por isso que às vezes um alimento que uma pessoa come e ela não sente mal, ela se sente bem, tranquila, talvez para você não seja a mesma história, porque o seu intestino, o seu metabolismo funciona de um jeito completamente diferente. É por isso que o conhecimento sobre aquele alimento vai trazer para você mais autonomia. Por isso que quando pensamos em relação à quantidade calórica, uma unidade de pão francês que tem em média ali mais ou menos de 50 gramas, vai ter em média 150 calorias. Da mesma forma que duas fatias de pão integral, que tem mais ou menos uma média de 60 gramas, também vai ter uma média de 150 calorias. Perceba que você comer um pãozinho francês ou duas fatias de pão integral, claro que isso vai depender do pão integral, né? Hoje em dia tem uns bem mais grossinhos, outros mais fininhos, mas eu tô fazendo aqui uma média, assim como tem pão francês hoje em dia bem grandões e outros menores, tá? Mas na média que a gente utiliza, eles vão ter a mesma caloria. Então, no processo de emagrecimento, a variação ali talvez seja mínima em relação à quantidade calórica. Então, o fato é, se você não tem nenhum tipo de alergia ao glúten ou uma sensibilidade não celíaca ao glúten, o que seria isso, Sara? Quando uma pessoa ela tem uma alergia ao glúten, o sistema imunológico dela trabalha contra aquele alimento. E isso é muito prejudicial para a saúde daquela pessoa se ela continuar consumindo aquele alimento. Então, isso nós normalmente são pessoas que têm uma alergia ao glúten ou pessoas celíacas, tá? Se você não se encontra nesse quadro, você pode consumir o pãozinho francês ou o pãozinho integral, que também tem glúten, se você conseguir tolerar o glúten muito bem. Agora, tem outras pessoas que elas não têm essa alergia ao glúten, mas elas têm uma sensibilidade, que a gente chama de sensibilidade não celíaca ao glúten. Ela não digere tão bem. Então, tudo vai depender da quantidade de glúten que ela vai consumir no dia a dia dela e também como o intestino dela tá. Se é uma pessoa que já está com o intestino ali mais inflamado, ela está com alguma síndrome do intestino irritável, um quadro de disbiose, pode ser que essa sensibilidade ao glúten seja muito mais exacerbada nessa pessoa e ela precisa sim retirar o glúten por um tempo. Pode ser que depois que ela conseguir reparar bem o intestino dela, cuidar muito bem do corpo dela, ela depois futuramente consiga tolerar muito bem o glúten e digerir ele bem. Só que ainda assim não é indicado para uma pessoa que tem uma sensibilidade que ela consuma o glúten diariamente em grandes quantidades. A gente coloca aí para ela colocar como exceções no dia a dia dela, porque o que já é senso comum é que o glúten ele é uma proteína de difícil digestão. Muitas pessoas não conseguem tolerar bem. Com isso, com o passar do tempo, isso vai prejudicando o intestino dessa pessoa, que é a base da saúde. E nós não queremos prejudicar o nosso intestino, acredite em mim. Mas se você consegue digerir muito bem o glúten, vamos entender então qual seria a melhor escolha para você. Em relação à quantidade calórica, você já entendeu. Agora, em relação à composição desses alimentos, você precisa ficar muito atento em relação ao pão integral, porque ele costuma ter muito mais glúten do que o pãozinho francês. Isso porque se a gente for fazer um pão integral caseiro, onde a gente vai utilizar uma grande quantidade de fibra, ou seja, pão integral, a gente quer, né, alimentos mais integrais, uma grande quantidade de fibra. Você vai perceber que esse pão ele vai ficar muito maçudo. Ele não vai ter tanta aquela maciez que tem no pão integral, essa é a verdade, né? Aquele negócio fofinho assim que desmancha na boca. É muito diferente do pão integral, ele é muito mais maçudo, exatamente por causa da fibra. Então, normalmente, no pão integral que a gente vê no supermercado, para ele ficar muito mais fofinho e ainda ser integral,
eles utilizam muito mais glúten, porque eles utilizam a farinha de trigo normal, que já contém o glúten, farinha de trigo integral, junto com a farinha de trigo refinada enriquecida, eles podem fazer esse mix, tá? É aprovado pela indústria e ainda assim ele vai ser considerado integral. Tanto que se você vê nas embalagens aí dos pães integrais hoje em dia, eles são obrigados a colocar a porcentagem de integralidade, tem alguns que é 30% integral, outros 60% integral. Isso porque depende da quantidade de farinha de trigo integral ou outros componentes que contém ali na lista de ingredientes. Então, nem todo pão integral é a mesma coisa. Mas nesses pães integrais, eles acabam adicionando, além da farinha de trigo integral, o glúten também. Por quê? O foco deles é que ele fique também gostoso, né? A indústria ele quer algo assim para a gente consumir para ficar saboroso. Então, adiciona-se mais glúten ainda para ele ficar mais fofinho. Então, quanto mais fofinho o pão, mais macio, mais glúten ele tem na composição dele. Diferente do pão francês, né? Que o pão francês, ele por si só já não tem essa grande quantidade de glúten adicionado, ele só tem mesmo a farinha de trigo. Mas a grande questão é, o pão francês ele não é integral, Sara, mas o pão integral ele já tem uma quantidade maior de fibra. Será que o pão integral não seria uma melhor escolha? Não. Por quê, gente? Porque nós não podemos colocar a nossa expectativa e o nosso foco do consumo de fibras no nosso dia nessas coisas. Não pode de jeito nenhum você colocar a sua expectativa e sua meta de fibras no dia em um pão integral. Você precisa sempre procurar, para a sua saúde intestinal principalmente, o foco das suas fibras no dia, dos vegetais, das frutas, das leguminosas, das oleaginosas, que também, né, das sementes, elas também têm uma boa quantidade de fibras. Então, assim, esse sim deve ser o nosso foco, o nosso objetivo deve ser buscar as fibras nesses alimentos, nos cereais integrais. Agora, não em um pão integral. Não é que o pão integral seja um vilão. Não, ele pode entrar também na nossa alimentação, principalmente pela facilidade, né? Ele acaba sendo uma facilidade, a gente compra ele dura mais tempo no supermercado. Mas se você é adepto a esses pães integrais, você precisa ficar atento a esses pontos que eu falei. Se você consegue digerir bem o glúten, saiba que em alguns, a maioria aí dos pães integrais tem uma quantidade maior do que o pão francês. E você também precisa ficar atento à lista de ingredientes do seu pão integral. Sempre procure aqueles que tenham a menor quantidade possível de emulsificantes, aditivos químicos, porque o pão integral, para ele durar muito tempo na prateleira, acaba sendo adicionado muita química nele, o que não é interessante, principalmente a nível intestinal. Quando falamos sobre o intestino, gente, quanto mais tempo um alimento dura na prateleira, pior seria para o nosso intestino, exatamente pela grande quantidade de aditivos, emulsificantes, realçadores de sabor, em alguns também, toda essa química que a indústria coloca para facilitar a alimentação atual, mas que o nosso intestino não consegue reconhecer como um alimento, mas sim como uma química, que é, na verdade, o que realmente esses aditivos são, né? E tem um em específico, que é o polissorbato 80, que é um emulsificante já caracterizado em vários artigos científicos como extremamente prejudicial para o nosso intestino. Então, você consumir esses alimentos de vez em quando, tudo bem, mas a maioria das pessoas acaba consumindo esses pães integrais com polissorbato 80, com muitos aditivos, em uma grande quantidade na rotina delas. E isso, a longo prazo, pode estar prejudicando o seu intestino. Se você quer consumir esses pães, essas coisas, mas você está mudando aí, né? Lembre-se sempre que uma rotina de uma mudança de hábitos na alimentação sempre é uma jornada. Então, às vezes, você está aí trocando alguns industrializados aos poucos. Quer consumir o seu pãozinho integral? Ok, mas lembre-se sempre, bater sua meta de fibra no pão integral? Não. Vai ser nos vegetais, nas frutas, nas sementes, nas oleaginosas, nos cereais integrais. Essa deve ser sua meta, sempre procurando saúde e redução de danos. Um outro ponto também para vocês ficarem atentos em relação ao pão integral é sempre olhe a data de fabricação e a data de validade, não somente a data de validade. Se a data de fabricação e a data de validade for uma distância muito longa, pode ter certeza que esse pão integral ele tem muitos aditivos ali, não vai ser interessante para o seu intestino se consumido todos os dias. Agora, se você vê que a data de fabricação e a data de validade deles é bem pertinho, então já é um pão mais interessante. Tá vendo como são muitos pontos para a gente olhar na hora de comprar um industrializado? Mas pode ter certeza, depois que você acaba conhecendo o industrializado que você já gosta, depois a sua ida ao supermercado vai ficar muito mais rápida. Agora, quando pensamos em intestino, também podemos pensar que o pãozinho francês seria mais interessante em relação à menor quantidade mesmo de aditivos químicos que ele contém. Ele quase não tem, né? Por isso que ele nem dura muito.
mas ele já não é tão prático quanto um pãozinho integral que a pessoa tem sempre ali em casa. Mas o pãozinho francês também não tem uma boa quantidade de fibra. Mas, como eu falei para vocês, não tente pensar muito nessa quantidade de fibra. A fibra você pode pensar em colocar dentro do pão, né? Se você for fazer um sanduíche natural, um alface, um tomate, uma cenourinha ralada, o que você colocar dentro desse pão vai conter, vai valer muito mais. O que você colocar junto desse pão, desse alimento, vai valer muito mais do que propriamente o pão. Porque quando a gente consome esses alimentos, nós não estamos pensando assim em nutrição, nutrientes. Porque se a gente for parar para pensar, é muito mais interessante nós buscarmos nutrientes, por exemplo, nas frutas, que tem vitaminas, minerais e as fibras do que no pão, mas o pão ele acaba sendo um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro pela praticidade e por ser muito gostoso. Por isso que eu sempre dou aqui estratégias para vocês conseguirem colocar esses alimentos na rotina de vocês, se vocês conseguem tolerar bem, claro, esse é um ponto muito importante, e sempre com outros pontos para vocês adicionarem na rotina de vocês para reduzir os danos e o impacto que talvez esse pãozinho possa ter no seu metabolismo. Por exemplo, nunca consuma um pãozinho puro, nunca consuma nem um pão integral e nem um pão francês com uma manteiga apenas, com um requeijão. É uma quantidade proteica muito pequena e de fibras também. Vai ser absorvido muito rápido pelo seu organismo, vai aumentar demais sua glicemia, isso vai estimular demais o seu pâncreas a produzir mais insulina para regular esses níveis de glicose no seu sangue, o que não é interessante a longo prazo. Eu sempre falo com vocês aqui sobre manter a nossa glicemia sempre equilibrada e evitar esses picos. E para isso, nós precisamos sempre saber equilibrar a carga glicêmica da nossa refeição. O pãozinho, por exemplo, ele não pode ser consumido sozinho. Você colocar uma proteína, por exemplo, o pãozinho de sal, colocar alguns ovos, colocar ali um alface, você pode colocar uma rúcula se você gosta. Não tenha medo de consumir esses alimentos diferentes no seu pãozinho tradicional. Você está agregando mais nutriente, não tem uma regra de que você não pode consumir uma rúcula, um alface, um tomate no seu pãozinho, nada disso, tá? Você tá agregando mais nutrientes. Então, tira essa mentalidade aí de que você não pode consumir esses alimentos no pão, pão só funciona com manteiga. Não, nada disso. Você precisa sempre pensar em nutrir o seu corpo. Para isso, quanto mais verde, mais alimentos coloridos você conseguir colocar nesse prato, melhor, porque vão conter muitos mais nutrientes, antioxidantes e compostos bioativos para agregar mais nutrição a esse alimento, como por exemplo um pãozinho, que ele não tem nutriente nenhum praticamente, é só carboidrato refinado, né? Não podemos de forma alguma pensar que aquele alimento está nos nutrindo. Não, por isso, se você quer nutrição, você vai focar em outros alimentos. Se você quer um alimento gostoso, que você gosta e que você quer continuar consumindo no seu dia, tá aí as estratégias para você consumir o seu pãozinho e ainda conseguir emagrecer controlando a carga glicêmica da sua refeição. E claro, tudo que você come no seu dia vai ser importante no seu processo de emagrecimento. Não é somente um pãozinho, não é somente num café da manhã. Tudo no dia conta, viu? Então eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre pão francês, pão integral, a importância de consumirmos os alimentos certos com esses componentes aí que é mais utilizado no prato do brasileiro, que é o famoso pão. E que você entenda também que quando nós vemos essas comparações calóricas na internet, elas são muito simplistas, porque nós não conseguimos entender mesmo o que tem naquele alimento. A composição dos alimentos é muito importante quando pensamos na nossa saúde e no nosso metabolismo a longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou lançar aqui nesse mundo maravilhoso da nutrição, alimentação, saúde, estilo de vida saudável. E curta esse vídeo que eu tenho certeza que te ajudou, principalmente a tirar essa mentalidade simplista de que alimento é só caloria, mas que, claro, as calorias também importam. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.